profeta, inclusive, chegou a comentar que o homem pensador, o maior pensador que fundamentou toda a doutrina da Igreja Católica Romana, Agostinho de Hipona, ele disse que Agostinho, vindo da Argélia, indo na direção de Roma, numa viagem que ele estava fazendo em busca de mais espiritualidade e conhecimento, porque ele tinha uma natureza dupla, ele era bipolar, como nós falamos hoje. Ele tinha desejos por conhecimento e por servir a Deus, mas ele também tinha desejos carnais, relacionados com o sexo. Isso ele declarou no seu livro Confissões, de Agostinho de Hipona. E o Mombrana disse que quando ele chegou em Roma, com esse desejo, Deus, no caminho, em uma certa casa onde ele se hospedou, Deus falou com ele quando ele foi a um certo deck, uma varanda suspensa, que não tinha cobertura, e ao chegar no limite da varanda, e ele escorando-se ali, olhando para baixo, ele ouviu uma voz vindo de um jardim, e essa voz dizia para ele: buscar o restante da natureza divina. Porque após a sexta natureza do Cordeiro, que é piedade, o Filho de Deus recebe o amor divino para dele usar em companheirismo com os outros filhos do Senhor. Mas saindo dali, não entendendo aquela palavra que ele ouvira, ele chegou em Roma. E quando ele chegou em Roma, ele viu bispos já com 2, 3 e até mais mulheres, esposas. E esses bispos continuavam bispos. Esse aqui é o problema. Porque ele passou a pensar que não tinha problema, e então ele foi e perdeu a sua oportunidade de receber o selo. O selo não é a sétima, nem a sexta natureza do Cordeiro. O selo é o próprio Espírito Santo, chamado de pedra de coroa. O Senhor Jesus Cristo foi, de fato, o primeiro a ser criado. E quando Paulo estava escrevendo essa escritura a Timóteo, ele afirmou no último versículo do que é o capítulo 3, dizendo: e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Ele disse "e", o que é uma conjunção. E o profeta nos recomenda que nós devemos considerar o que ele estava falando, antes de dizer "e", como nós fazemos quando vamos fazer alguma recomendação. E, depois de dar algumas coisas, falar algumas coisas. Ele estava falando de uma ordem ministerial. Ele estava falando de como as mulheres, os homens e os que desejavam o episcopado e pertenciam ao ministério do Senhor Jesus Cristo, faziam parte, tendo recebido do Senhor ofícios, porque o mundo religioso não entendeu ainda até esse tempo que os 5 ofícios descritos pelo próprio apóstolo Paulo, ali aos Efésios capítulo 4, versículo 11, e ele mesmo deu uns, isso após vir do inferno, como foi falado aqui ainda há pouco, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, disse Davi nos Salmos. E agora,
Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que ele, vindo do inferno, ele trouxe todos os que tinham esperança de salvação, por terem crido na promessa simbólica através do cordeiro que eles entregavam para o sacerdote, cortar o pescoço e então fazer aquela adoração. Esperavam todos eles ali no inferno, naquela região, aonde em um lado dela o rico padecia tormento e podia ver o Lázaro no seio, não que o seio de Abraão era grande para compor e comportar o homem, o Lázaro, mas por causa que o peito significa e representa a fé que cada um de nós temos, a qual é a fé de Abraão. Qual é a fé de Abraão? Pergunta o ignorante da Bíblia Sagrada. A fé de Abraão é crer em Deus, em suas promessas. Como ele pôde crer por 25 anos, tendo recebido-a velho, aos 75 anos de idade. Então, quando Jesus Cristo estava vindo do inferno, ele trouxe aqueles que tinham a esperança de salvação. Eles não eram almas, como nós ouvimos há pouco, encarceradas, mas eles eram almas eleitas e predestinadas, ainda que não soubessem, como muitos de nós não sabemos ainda hoje. Mas, de fato, Jesus Cristo havia sido criado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Considere isso, pense nisto. Antes da fundação do mundo. Então, Paulo estava falando ali para Timóteo, para ele tomar em consideração justamente o quê? Toda essa ordem ministerial. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Ele segue dizendo: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Mombrana fez um comentário e eu gosto de destacá-lo, quando eu entro neste assunto. No léxico grego, onde está o original desta carta, que Paulo pôde escrever, tendo-a escrito no grego, ele disse uma só mulher. Não uma no tempo atual, como quem deixou umas 2 ou 3 para trás, mas uma só mulher. Ele continua dizendo: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? E ele começa a falar de uma ordem que representa o ministério, representa a ordem de Jesus Cristo, porque subindo ele do inferno, ele trouxe os salvos, e esses salvos, eles iam ter companheirismo com os que iriam crer 50 dias depois daquela crucificação. Mas a maioria deles, diz o apóstolo Paulo aos Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 32, que eles desejaram morrer de novo, não aceitando o seu livramento. Então vem o profeta Elias e diz que quando Abraão estava ali de mãos dadas com Sara, ressuscitando ou ressuscitado pela segunda vez, não frise a testa. Não se espante com esta afirmação, porque o profeta diz, confirmando o que disse Paulo aos Romanos, que ele era um homem morto. Aos Romanos capítulo 4, Abraão era um homem morto. Aos 100 anos ele estava morto, mais precisamente aos 99 e 3 meses, porque Deus o ressuscitou, trazendo ele, transformando sua vida. O que é um tipo da ressurreição dos mortos, os quais virão em corpos glorificados. Em corpos glorificados. Então, quando Abraão veio,
na segunda ocasião, quando Jesus morreu e ressuscitou 38 horas depois de ter morrido, sendo crucificado lá no Calvário, na sexta-feira, às 3 horas da tarde, às 4 horas, no máximo 5 horas, mas eu creio que 4 horas da madrugada de domingo, a noite que pertence ao sábado. Por isso o pastor acabou de ler essa escritura de domingo, e no sábado bem cedo, porque a noite pertence ao sábado. Muito bem, então veja, esta é a razão que o judeu começa o seu jejum às 6 horas da tarde, porque aquilo pertence ao sábado, ao dia, pertence àquele dia que vai vir. E também, então, por isso está escrito, e na manhã bem cedo do domingo. Veja bem, ele ressuscitando ali, ele trouxe Abraão, e Abraão seguiu ali pelas ruas de Jerusalém. Ele havia vivido ali, ele viveu até 175 anos. Deus deu 100% de vida para Abraão, depois que lhe deu a promessa. E quando ele viveu aqueles 75 anos depois de transformado, então ele se foi. Mas ele voltou no dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E de pé sobre a terra, de mãos dadas para Sara, ele olhou e quem sabe ele viu ali um pivete, assaltando um velhinho, que é mais fácil. E ele olhou e disse, essa é a Jerusalém? Esse é o templo? Não, eu prefiro voltar, porque ressuscitar não é problema para mim. E lá eu não passo necessidades. Morrendo, eu não vou passar necessidades. Com certeza, ele não se importou, ele não se importaria. Abraão chegou a ter uma fé que todos nós teremos, se não a temos agora. Temos que ter, para irmos no arrebatamento. Sem essa fé de Abraão, nós não vamos vencer o mundo, ainda que cantemos aquele velho hino. Tem a fé de Abraão, o mundo há de vencer. Não, nós temos que realmente viver essa fé. E quando ele estava de pé ali, ele sabia que ele tinha uma outra Jerusalém. Ele, quando viveu ali, ele viveu, não era Jerusalém, ainda não havia sido edificada a cidade de Jerusalém. Todavia, ele morou ali, entre Ai e Berseba. E ele se instalou em Berseba. E ele se instalou ali, e ele viveu ali a vida dele toda, e ali ele partiu, e ali ele ressuscitou, mas porém quando ele ressuscitou pela segunda vez na ressurreição de Jesus Cristo, quando ele começou a caminhar, ele disse, então esta é a grande cidade de Jerusalém? Não, eu prefiro voltar para a morte e esperar ele me trazer de volta para uma outra, cujo artífice e construtor é Deus. Amém. Então grande é o mistério da piedade. Por quê? Quando Deus se manifestou, pregando em Los Angeles, na cidade de Long Beach, na Califórnia, o profeta Elias, em 1961, respondendo uma pergunta que lhe fizeram, como foi o início do mundo? E ele disse, o que os cientistas estão quase para descobrir hoje. Eles até fizeram, um laboratório, gastando bilhões e bilhões de dólares, para fazer uma simulação, um ensaio da criação do mundo. E eles concluíram que realmente o mundo começou com uma grande explosão. O profeta irmão Branham usou a ilustração de um desportista numa competição olímpica, como tem na competição das Olimpíadas, aquele lançador de disco, e ele toma aquele disco ali, não sei de que ele é feito, de ferro ou de metal, qualquer metal, e ele tem um certo peso, e ele faz um grande treinamento, ele gira várias vezes, então em uma hora, em um momento ele larga aquele disco e ele sai da sua mão, e aonde mais longe ele for, aquele que lança mais longe é o ganhador desse esporte, é o medalha de ouro das Olimpíadas. E o profeta disse que como lançador de dados, de disco, Deus, abrindo a sua mão, ele disse, haja luz. E houve uma grande explosão. Esse foi o primeiro sol.
Cientistas americanos, na semana que passou, acabaram de descobrir que existe em uma outra galáxia, através de um outro, dominado por um outro Sol, existe um planeta que é idêntico ao planeta Terra. E que é possível que lá haja vida. Para que eles querem? O que nos interessa, ou o que deveria nos interessar, é a vida eterna. E não viver por mais 200, 100, 150 anos em outro lugar. Isso não adianta nada. Aliás, se nós começarmos a preservar, não a terra, como os ecologistas estão fazendo, mas se nós começarmos a preservar a nossa alma, nós vamos viver nessa mesma, restaurada. Porque já não tem mais jeito para ela, o homem já estragou ela demais. E então o profeta disse ali, pregando, o que Deus fez dessa forma. Ele lançou, através da sua palavra criativa, apenas uma ilustração, ele disse, apenas para você ver. Ele disse, vamos subir o corredor, colocando nossa mão aqui no corrimão, em um corredor, e vamos estar aqui num certo lugar. E ele disse, lançando aquele disco, como o despotista lança o disco, então assim Deus, pela sua palavra, trouxe a existência à terra. E isso foi o grande sol. E esse sol foi girando, foi girando, foi girando, foi girando. E conforme ele girava nesse mundo de terceira dimensão, o universo, e então aquilo foi se desprendendo, se desprendendo. E aquilo que foi se desprendendo se tornou os planetas. Se nós entrarmos, se pudéssemos entrar até o centro da Terra, nós veríamos que nós estamos sobre um planeta que é um pedaço do Sol. Isso é verdade. Os cientistas concordam com as Escrituras neste ponto. Mas, quando Deus fez isso, Ele estava colocando ali na Terra, Ele tinha ali naquele Sol criado por seu poder criativo, através da sua palavra, ele tinha ali todas as sementes que nela estão até brotando hoje, até hoje. Por isso o profeta disse, quando Adão estava ali no jardim do Éden, andando para lá e para cá, eu já estava aqui, disse o profeta, irmão Branham. Isso era cinza vulcânica, cinzas vulcânicas, isso é no aspecto físico. Isso é no aspecto físico. E ele criou o homem. Ele veio modificando no primeiro dia. Ele modificou ali a terra. Depois modificou um pouco mais a terra. Ele modificou a superfície da terra. Ele separou o dia da luz, das trevas. E veio o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia. No entardecer ele criou o homem. E ele, quando criou o homem, ele criou, não foi do pó da terra. Ele formou o homem do pó da terra. Mas o homem foi criado de sua palavra. E ele criou o homem através da sua imaginação. E a sua imaginação foi fruto dos seus afetos. Como agora há pouco cantou o pastor Estevão, dizendo que ele só tem pensamentos bons. O seu amor é só bom. Seus afetos é bom. Jesus Cristo disse, façamos, Deus disse, o Pai disse para o Filho. E isto tem causado uma grande confusão até mesmo entre os pregadores da mensagem, porque eles não conhecem aquela escritura que tanto o profeta Elias para o nosso tempo explicou. Mas a revelação parece que ainda não chegou na mente nem na alma de alguns pregadores desta mensagem. Eles evitam dizer que era o pai conversando com um filho, com medo de uma pergunta denominacional lhe sufocar ou calar a boca, porque eles não sabem dizer que ali não era duas pessoas, era o pai, Eloá, e o filho, Elohim. E o mundo teológico trinitariano, porque Elohim é o plural de Eloá, diz que era a segunda pessoa. Mas Elohim não quer dizer segunda pessoa, nem tampouco plural de Eloá, mas quer dizer existente de si mesmo, porém em outra morfe, E então o pai disse para o filho, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E o filho foi quem trouxe a existência, São João capítulo 1, versículo 3, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o princípio da criação.
Então ali estava começando o homem. Deus começou, no princípio criou os céus e a terra. Depois de criar os céus e a terra, bilhões e bilhões de anos se passaram, porque isso estava na eternidade, e a eternidade não pode ser contada. E então quando Deus resolveu modificar a terra, Ele a modificou no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto, no sexto Ele criou o homem. E por que Ele criou o homem? Porque Ele havia pensado antes da fundação do mundo, em sua mente eterna. Vocês me ouviram? Em sua mente eterna. Vamos voltar para a criação do homem. Ele disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Então o homem hoje tem 5 sentidos na sua mente. Ele tem os afetos, ele tem a razão, que é o raciocínio, ele tem a consciência, ele tem a memória e ele tem a imaginação. 5 sentidos do Espírito. O Espírito é o que foi criado. E criou Deus o homem. Macho e fêmea os criou. O profeta vem e diz, na sua simplicidade do seu linguajar, não tendo recurso gramatical, ele disse assim: ali estava o espírito feminino e o espírito masculino. E logo depois, 2 parágrafos após, ou alguns 3, 4, 5, 10 segundos depois, ele diz que era um espírito de natureza feminina e um espírito com natureza masculina. Porque não existe espírito feminino, nem espírito masculino. Se houvesse, então os homossexuais seriam legítimos. Mas não há. Então ali ele criou o espírito de natureza feminina, e o espírito feminino e o de natureza masculina. E para o espírito de natureza masculina ele fez um corpo, tirando do pó da terra. Aqui está não um químico, mas o todo-poderoso Criador. E em um poder criativo ele trouxe ali 16 elementos. E o 17º é a luz cósmica. E então o homem foi feito já adulto e ele estava em pé ali. E a Bíblia diz em um linguajar muito, muito simples, para que o simples possa entender. E Deus soprou nas narinas do homem feito pelo seu poder, através da sua mão, não como alguns pregadores denominacionais até hoje ainda pregam, que o Senhor chamou o Miguel e pediu ajuda do Gabriel, e um trouxe água e o outro trouxe barro, e ele, como uma criança no jardim de infância, com a massa modelar, modelou o corpo de Adão. Não foi assim, foi através do seu poder criativo. Aleluia! E então ele estava de pé, formado ali. Feliz foi Adão que não teve sogra nem caminhão velho. É verdade. O único que não teve umbigo. Não teve umbigo. E ainda que não tivesse sogra, e nem mãe física, nem pai físico. Ah, vocês vão entender daqui a pouco, porque o Espírito está nos levando para esse ponto. Ainda que não tivesse, passados 1000 anos, que foi o 7º de descanso, não que Deus estivesse cansado por ter modificado a terra por 6 dias mileniais, mas porque Ele agora parou de criar, e Ele, sendo todo poderoso e eterno Criador, depois que Ele criou a terra, Ele tinha que ter criado-a. Ele a criou perfeita. Ele formou tudo perfeitamente, não tinha nada que remendar, não tinha que arrematar, não tinha que modificar, não tinha que acrescentar, não tinha. Nós acrescentamos, nós aumentamos o templo, nós aumentamos isso, nós vamos no cirurgião plástico e tentamos modificar um pouco, e eu quero consertar o nariz, eu quero trocar aqui o olho, eu quero levantar mais um pouco, e assim por diante. Não, ele não tem que modificar nada. Essa foi a razão que ele não pôde mais trazer a mulher depois do 7º dia de descanso, do pó da terra, mas ele teve que trazer a mulher daquele que já era criado no tempo, nos dias da criação, porque Deus não podia chegar ali e assinar o recibo e uma declaração de que ele havia se esquecido de formar o corpo da mulher também do mesmo pó, o qual ele usou para formar o corpo do homem. Vocês entendem? Eu creio que sim. E então o que aconteceu foi justamente isso, que ele, Adão, quando viu aquela mulher ali, sabendo que ela havia saído dos seus ossos e da sua carne, ele olhou e disse: portanto, que quer dizer, por causa disso,
Deixará o homem seu pai. Mas quem é você, rapaz, que não teve pai nem mãe? Mas ele já estava falando a palavra de Deus que deveria ficar estabelecida para a nossa vida também. Para todas as gerações, através do tempo. Deixará o homem pai, seu pai, sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Daí está estabelecido várias e várias regras, as quais Paulo honrou ainda depois no Novo Testamento, dizendo a carta aos Coríntios, que quando um homem faz corpo com uma mulher, como foi dito para Adão, ele se torna uma só carne, e quando ele já tem uma esposa que é uma só carne com ele, ele se torna um adúltero, e o adúltero não tem direito ao púlpito para pregar o Evangelho, porque esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, de corações redimidos pelo sangue do Cordeiro. Como pode igrejas inteiras dar mensagem? Como pode igrejas inteiras dar mensagem? Receber homens que estão fora da carta de Timóteo. E mais do que isso, tornam-se seus líderes. Porque bispo na Bíblia, na primeira carta de Paulo a Timóteo, significa líder de almas pelo Espírito Santo. Só tem um meio, é pelo ofício. É o ofício. E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, e não foi à toa que ele colocou profetas na segunda, numa escala. Por quê? Na carta aos Coríntios, capítulo 13, ele diz que primeiramente os apóstolos, na obra do ministério. Primeiramente. Porque apóstolo não é aquele que envia pregadores. Esse é episcopal, um termo criado pelos anglicanos. Quando Henrique VIII ou XVIII, um daqueles reis da Inglaterra, queria casar com a sua prima, e o Papa de Roma disse, não pode ir enviando um núncio. O núncio era o embaixador de Roma, ele chegou ali e disse, olha, você não pode casar. Ele disse, é? Por quê? Ele disse, porque o Papa não quer, a igreja não permite. Ele disse, que igreja? Ele disse, a igreja católica. Nós somos todos católicos? Não somos mais. Não somos mais. Esse é o problema? Não somos mais. Ah, se nós pudéssemos ter essa independência pela revelação, não por conveniência, porque o Henrique lá da Inglaterra era conveniente ele se desligar da igreja romana para casar com a sua prima, porém nós nos é conveniente nos independer de um sistema denominacional escondido na mensagem, para sermos liderados e conduzidos pelo bispo das nossas almas. E quem é esse, irmão, igreja? Bíblia Sagrada, revelada através de uma mensagem profética que Deus enviou nesse dia. Então fique com esta mensagem aqui, fique com ela, aleluia, fique com essa mensagem, glória a Deus, aleluia. Sabe, então ele veio e ele formou ali, façamos um homem segundo a nossa imagem e semelhança, e ele criou o homem, macho e fêmea os criou, e ali estava o homem criado, macho e fêmea, dois espíritos, um de natureza feminina, o outro de natureza masculina, e então ele formou o corpo para o homem Adão, e Adão recebeu o seu corpo, ele entrou no seu corpo, soprado por Deus, e soprou Deus nas narinas de Adão, e ele se tornou alma vivente. Ele era uma alma, porém não estava vivendo nessa terceira dimensão. Ele passou a viver agora nessa dimensão, porque estava usando o seu corpo de terceira dimensão.
Então ali estavam os 16 elementos reunidos e mais a luz cósmica, e ele tinha vida agora através do Espírito que Deus havia criado e colocado dentro dele, e ele começou a viver, mas ele viu e ele olhou e ele viu que o galo tinha uma companheira, e ele viu que o gado todo tinha também uma companheira, e todos os animais, e ele ficou triste, mas ele viveu triste por 1000 anos, porque no 7º dia Deus descansou de todas as suas obras, porque o 7º representa desde a eternidade o descanso. Não sábado. Aliás, a semana tem 7 dias. Vocês já encontraram semanas em algum catálogo de 8 dias? O 8º é a eternidade. Porque ou você volta para outra semana, ou você entra na eternidade. E acabado o 7º dia, Deus chegou o homem e disse assim: eu sei porque você está triste, Adão, mas te acalma aí. Ele deu uma dipirona pesada para Adão e ele dormiu. Tirou da costela dele a mulher, subproduto do homem. Isso te machuca, irmã? Não? Então, porque você não tem o espírito do mundo, nem o conceito dele. Você não pensa e necessita se antecipar no movimento de antecipar, de emancipação feminina. Você está conformada com a sua posição gloriosa e maravilhosa que Deus te deu. Amém? E aí sabe o que aconteceu? Ele trouxe a mulher e nela ele colocou o Espírito. E eles dois caminharam ali. Mas antes, quando ele criou, lendo a Bíblia, você vai descobrir isso. Quando eles ainda estavam em espírito, disse-lhes o Senhor: frutificai e enchei a terra. Aquilo foi um mandamento. Temos que entender isso. A palavra de Deus sempre foi e será. A palavra de Deus sempre foi e será um mandamento para nós. Quando ele disse frutificar e encher a terra, 1000 anos se passaram, e ela sabia disso, em sua consciência, porque ela tinha, em sua imaginação, ela não conseguia imaginar, como será isso? Já sei, vou ter um corpo igual ao do meu marido, o do homem Adão. E então ele veio e formou, e quando ele a formou, sabemos o que aconteceu ali no Jardim do Éden. Veio a serpente, quem era um animal ereto, de forma humana, parecida com Adão, o seu corpo, mas não tinha uma alma, porque o animal não tem alma, só tem espírito de vida. E porque ele não tem alma, então ele tem que ter instinto. Por isso o homem não deve fazer nada instintivamente, mas por inspiração divina. Mas quando os homens não têm inspiração divina, eles fazem por instintos. E tem alguns que parecem animal, que tem um instinto religioso que é terrível. E só fazem as coisas por religião, e por igreja, e por isso, e por aquilo. E então ele foi e se aproximou, ele não sabia, Eva não sabia que a serpente já estava almada. Ela não tinha alma, mas agora ela foi almada com um espírito, uma entidade espiritual que era Satanás. E Satanás veio com um sofisma, e ele veio justamente na palavra de Deus, e perguntou dela: é assim? Como foi mesmo que Deus disse, hein? De todas as árvores, ora, ele sabia, Eva sabia, que nisso ela não deveria nem entrar no assunto, mas ela entrou, e então dali veio a queda, e quando veio a queda, irmãos, ali está o que nós precisamos entender e saber, por que aquele dia lá no Calvário. Porque Deus teve que ocultar através dos séculos e séculos, como disse Paulo, mas agora manifestado em Jesus Cristo, esse grande mistério, o mistério da piedade, agora pregado aos gentios, agora crido no mundo, visto dos anjos, agora os anjos olharam, mas que humildade, veja, ele não tem onde reclinar a cabeça, ele não veio a ser um grande empresário, ele não quis se casar e ter uma família, ele não quis isso, ele não quis aquilo, nem mesmo criar uma igreja, formar um sistema religioso, ele também não quis. Ele não quer nada, ele é muito simples e humilde. E os anjos ficaram ali. Aleluia.
Ah, se nós pudéssemos alcançar o entendimento que os demônios alcançaram. A Bíblia diz que eles creem que estremecem. Todavia Deus enviou um profeta. Não é o homem, mas é o Espírito, o ministério que veio no homem. Subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Salmo 68, versículo 18. Efésios capítulo 4, versículo 8. Ele mesmo deu uns para apóstolos, versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Para quê? Porque era ele mesmo, o ofício é dele, o ministério é o de Cristo, e o ofício está no ministério. Então o homem aqui é um tipo apenas, é uma corneta, é um instrumento para que Deus, através do seu ofício, com o seu dom e com o seu ministério, Ele faça tudo. Então é Ele por tudo, e Ele em tudo e para tudo. Aleluia! Não é o homem, o dom é de Deus, o ministério é de Deus, o ofício é de Deus. O homem não tem nada com isso. O homem só tem que se colocar na mão de Deus, ser humilde e simples, e dar Deus a liberdade para pregar a sua palavra, porque ela sendo pregada com inspiração e unção que alimenta a alma dos filhos do Senhor. Nós somos pregadores do Evangelho, nós somos irmãos deles, e nós temos que tratá-los com respeito, temos que ter altíssima, grande consideração pela igreja. Não temos que ter discriminação, nem fazer acepção de pessoas. Não é o que é dizimista e o que não é dizimista, se nós sabemos. Não é aquele que só dá problema, não é aquele que não dá problema. Nenhum tem melhor direito do que o outro. Não, nenhum tem menos ou mais direito do que o outro. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo foi entregue e derramado pelos eleitos, e eu não sei qual é o eleito. Aleluia, eu não sei quem é e quem não é, e nem estou autorizado a presumir através daquilo e daquilo outro. Aleluia. Eu creio que aquele relógio está errado, irmão. Aleluia. Nós não podemos presumir. Nós temos apenas que fazer o quê? Nos colocar na mão de Deus. Somente isso. Sabe? Então ele foi e disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ele fez. E o diabo conhecia essas coisas. E ele veio ali na razão da mulher. E ele levou a mulher à queda pela razão. Mas além do espírito, com 5 sentidos, há uma alma nos seres humanos. E se essa alma, ora, Jesus Cristo, o Jeová disse para o Filho Jesus: façamos o homem à nossa imagem. Então, se nós temos em espírito, no espírito, 5 sentidos, eles são semelhança dos 5 sentidos da mente divina. E onde Deus pensou em você? Pensamento pode ser num dos 5 sentidos. Deus pensou em você nos seus afetos. Ele te amou antes da fundação do mundo. Qualquer um de vocês que vai se casar, qualquer um de vocês que já se casaram, eu aposto com qualquer um de vocês, caso R$1.000 agora, se for pouco eu aumento. Nenhum de vocês imaginou um marido, uma esposa feia. Feio. Hã? Quem? Aposto. Por quê? A sua imaginação é resultado dos seus afetos. E você não vai odiar a sua futura esposa. Até dizia antigamente que era príncipe encantado. Ela pode ser toda quenga, toda troncha, mas ela é linda para alguém. É ou não é? Ela é linda para alguém. Isso é questão de nível, é relativo. Está bem? Muito bem. E Deus te amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele possa crer, ouvindo a
pregação ungida e inspirada da sua palavra não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. E então agora nós descobrimos algo maravilhoso. Descobrimos algo maravilhoso, que Satanás e Caim e Faraó e Judas Iscariotes não estiveram nos afetos divinos, mas estiveram na consciência divina. Ele sabia porque a sua mente é eterna, ele sabia que ele viria, ele sabia quem se tornaria Lúcifer, ele sabia que Caifás seria o que ele foi, ele sabia que todos eles seriam o que ele foi, mas ele sabia também que eu e você seríamos o que nós somos agora. Aleluia! Ele sabia que você ia ouvir essa palavra e ia aceitá-la. Ele sabia que você ia fazer a diferença. Ele sabia que você ia dizer amém à sua palavra genuinamente pregada. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus. Descobrimos algo. Descobrimos que Satanás não estava nos seus afetos. Esta foi a razão que quando Satanás veio na presença de Deus, por ocasião de Deus elogiá-lo, Jó, ele disse também, ele disse, rapaz, eu não estou me segurando, eu não estou me referenciando, eu não estou confiando porque eu tenho abençoado Jó. Vai lá, rapaz, vai lá e tira tudo, menos a vida, porque a vida me pertence, a vida dele me pertence. A vida dele é como a vida do apóstolo Paulo. Eu sei quem tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar o quê? O meu depósito até aquele dia. Quando você é rico, você coloca dinheiro lá na poupança, seja na Caixa do Banco do Brasil, onde for. Mas quando nós somos ricos da graça de Deus, nós depositamos lá no céu. E Paulo disse, onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno da tua vitória? Tragada foi a morte pela sua vitória. Aleluia! Aleluia! Oh Deus! Eu costumo pregar somente 1 hora, depois de 3, mas eu vou terminar agora, daqui a pouco. Que exemplo! 1963, como que o Deus Santo faz manifesto, e em seguida tomou o lugar de servo, em lavar os pés, e falou isto: as aves têm seus ninhos, e as raposas têm seus covis, mas eu não tenho um lugar para colocar minha cabeça. Então isto é um exemplo, isto é um exemplo, como devemos ser, devemos vê-lo como olhamos no espelho, mas na frente ele diz, o espelho da palavra, não é esse do seu banheiro não, é no espelho da palavra. Olhe aqui e veja se você vê a Lloyd, vê a Eunice, vê a Sara, vê a Maria, principalmente a Madalena. Veja se você encontra o ladrão da cruz. Vamos dar uma olhada nele. Nós tivemos um pequeno drama na noite passada, um drama de Cristo indo até o Gólgota. E como que as pegadas de seu sangue correndo por suas costas, onde tinha sido açoitado e maltratado e machucado, e tudo isso por você. Ele não tinha nenhum pecado, mas ele foi feito pecado, tornando-se uma oferta pelo pecado. Tornando-se uma oferta pelo pecado. Ele tornou-se uma oferta pelo pecado. Agora nós podemos lembrar na mensagem, Jó, o servo de Deus, o irmão Branham diz que quando Adão expulso do jardim do Éden, Éden significa deleite, e deleite por sua vez significa prazer. Coma um churrasco e veja se você tem deleite. Não tem. 5 minutos de sexo e você não tem também. Casa bonita, nova, também não produz deleite. Porque deleite vem de Éden, e Éden significa vida eterna. Razão pela qual Deus o tirou do jardim. E quando ele estava saindo do jardim do Éden, depois daquela reunião que eles tiveram ali, a reunião que eu chamo de juízo. Por quanto fizeste isso, serpente?
porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. O diabo dentro dela ouviu. Já sei. Realmente ele tinha que saber, porque foi ele que planejou tudo. Ele usou o corpo da serpente para misturar as duas hemoglobinas, porque era possível, dada a formação física da serpente naquela época. E quando Deus disse, porém, inimizade entre a tua semente e a sua, referindo-se à mulher, ele pensou que seria o Abel, e matou o Abel quando ele tinha 16 anos. Através do seu filho Caim, porque ele foi tirado do corpo da serpente, porque Deus modificou o corpo dela. E ele não podia voltar em outro corpo, porque o único corpo que podia se misturar as duas hemoglobinas seria o serpente macho com a mulher, a fêmea, na raça humana. O Espírito, porém, veio de Deus, porque Deus não é contra a sua própria palavra, que é uma lei. E ele disse, frutificar e encher a terra. O Espírito deixa comigo que eu dou. E ele é o Pai dos Espíritos, diz a Bíblia. Mas a natureza, que é a alma, não. E isso a Bíblia chama de teofania. O irmão Brandt disse, embora seja um termo teológico do seminário, mas isso significa Deus em morfe, que é o Espírito teo. Referência, o termo referente a Deus, o Espírito Santo. E morfe quer dizer outra maneira de se manifestar. É o que Deus foi em Elohim. E agora, quando os dois se apresentam ali e ele mata, quando ele mata Abel, ele fica decepcionado e frustrado. Por quê? Porque ele não matou a semente da mulher. E então Deus traz o 7. Mas ele não vai mais, ele não mata mais o 7. Nem a sua descendência mata o 7. Todavia o espírito dele, com aquela natureza cainita, ela vai e mistura em 1600 ou 900, 600, 300 ou 900 anos antes. Quando estava na terra o profeta Enoque, o 7º depois de Adão. Então ele faz a profecia para o ano 1100. Porque 500 anos depois, ou 1000, no ano 1000 depois de Adão, pecador, então aparece Noé, e ele prega por 480 anos, e isso significa 4 gerações da humanidade naquele tempo, que era de 120 anos, e Deus chega para Noé e diz, tenho te visto justo nas tuas gerações, e então agora na 5ª, que é o número da graça, ele diz assim, prega mais uma geração, e vive esses 120 anos da última geração tua, não da última, mas da tua 5ª geração, pregando a minha palavra, e a palavra era, vai chover, no culto de quarta-feira vai chover, no culto de sexta-feira vai chover, no culto de domingo de manhã vai chover, no culto de domingo à noite vai chover, e o nosso culto deve ser isso. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para que se alguma filha ou algum filho de Deus, ouvindo essa palavra ungida e inspirada, isso possa penetrar no seu coração, e converter a sua alma, aleluia. Essa é a única maneira que Deus tem na terra para chamar os seus eleitos e predestinados. Aleluia. Então ali veio, e ele veio através dos séculos, misturou 1600 anos depois de Adão, e veio o dilúvio, e ele pensou, disse, agora acabei com tudo, e quando ele viu que tinha acabado com tudo, ainda sobrou 8 almas, ali estava Noé, sua esposa, vocês sabem, 102 anos antes, ou 101 anos antes do dilúvio, ainda quando ele estava com 18 ou 19 anos construindo a arca, o 18º ou 19º de construção da arca, quando ele, Noé, em uma só relação com a sua esposa, a Bíblia diz que ele, no ano tal, trouxe Sem, Cão e Jafé. E você não encontra mais outro filho de Noé, nem depois do dilúvio. Ali vieram então as 3 raças, e elas começaram a povoar a terra em um outro sistema de civilização, que está implicado ou ligado, inerente à adoração ao Senhor.
A maneira que o diabo colocou lá no jardim do Éden uma outra linhagem, que foi a linhagem de seu filho Caim. E através daquela linhagem, Deus ia falar e pregar para eles que eles não conseguiam compreender e nem crer. Assim também Deus agora, depois do dilúvio, não podia, através de linhagem, porque agora só restava 3 homens, Sem, Cão e Jafé, e dos 3 vieram a toda a raça humana na terra. E quando eles começaram a se ir pelos seus caminhos, e foram para lá e para cá, e para ali, para outro lado, e cada um lugar que eles iam, eles se estabeleciam, e ali eles fundavam uma cidade. E Cão foi para o Egito hoje, através de seu filho, Misraim. E depois ele volta do Egito e sobe ali por Canaã. Ele vai ali fazendo aquele mesmo trajeto que os filhos de Israel fizeram da saída do Egito até Canaã. E ele vai e se coloca lá em Canaã. E por isso Canaã leva esse nome e se tornou a terra dos Cainitas. Cananeus. E Deus sabia que Sem havia ido ali para onde hoje é o Iraque, Ur dos Caldeus, o Golfo Pérsico, exatamente ali. E ali ele ficou, e veio a 10ª geração, mas na 5ª geração, ou na 4ª geração, se desvanece a corrente sanguínea da raça humana. Então eu estava nos lombos do meu bisavô. Depois do meu bisavô veio o meu avô. Depois do meu avô, o meu avô trouxe o meu pai. E o meu pai me trouxe. Mas no meu tataravô eu não estava. Vocês entendem? Porque se desvanece a fórmula química patológica do nosso sangue. E por esta razão, quando estava Éber, porque vem Sem, de Sem vem Arfaxade, de Arfaxade vem Selá, de Selá o terceiro ainda era mesmo sangue de Sem, que veio de Noé. Mas agora já passa a ser o sangue de Arfaxade, Selá, e Selá veio o quê? Sem, Arfaxade, Selá, e Selá vem Éber, e de Éber vem Peleg, e quando chega em Peleg, Deus vem e declara, e todos os filhos de Peleg são sementes de Éber, e Éber é a descendência de Abraão, e faz de Abraão o 10º nessa descendência, a mesma qualidade sanguínea que é o tipo perfeito da fé de Abraão. Aleluia, aleluia, a mesma fé da linhagem antes do dilúvio, a linhagem de Sete, a linhagem de a linhagem de Matusalém, a linhagem de Matusalá, a linhagem de Jared, a linhagem de todos eles passou pela arca, não através de Cama, através de Sem, mas quando chegou ali em formação de uma nação, o que aconteceu? Deus disse, escreve aí na Bíblia, na minha palavra, e fica estabelecido que a corrente sanguínea, quando chega em Peleg, se desvanece, não é mais a mesma corrente sanguínea de Sem, mas a fé vai continuar. Aleluia, aleluia, louvado seja o nosso Deus, glória a Deus. Sabe o que aconteceu, amados irmãos? Vamos chegar ali logo, nos dias do Senhor Jesus Cristo, senão não dará tempo. Veja, o profeta disse, segure firme agora. Vocês podem se segurar? O que eu estou dizendo, a palavra viria a ela com um propósito, que era de redenção. Tudo bem? Ela teve um substituto. A reunião de juízo. Por quanto fizeste isso? Ele olhou para a mulher e disse, sai daqui, serpente. E ela saiu da presença dele, já saiu rastejando. O diabo pulou fora. É assim que ele faz. Ele leva o homem a pecar e depois ele fica pulando lá na esquina. Venci. Coloquei ele no inferno. E ela saiu ali como uma cobra hoje. E ele olhou para a mulher e disse, agora daqui para frente com dor terás filho. Se fosse maçã, ela tinha que ter dor de dente. Mas foi sexo, então ela com dor terás filho. E ela teve ali. E o teu desejo, leia Gênesis capítulo 3. E vendo a mulher
que a árvore era desejável. E o teu desejo será para o teu marido. O que tem a ver a árvore de maçã com o desejo sexual? Não tem nada. E o teu desejo será para o teu marido. E ele te dominará. Quer você a emancipação feminina, filha de Deus? A Bíblia não diz que ele vai pisar em cima de você. A Bíblia diz, e ele te dominará. Você tem que ter um líder. Quando solteira é seu pai. Se seu pai não é cristão e você é uma cristã, leia a Bíblia e deixa Deus ser o teu pai. Quando você se casa, é o teu marido. Se ele não é o cristão, você tem Deus para ser o teu marido em relação à sua vida de mãe, de esposa, de mãe de filhos e de dona de casa e principalmente filha de Deus. Ele te dominará. Esta é a razão que ela, no Oriente, tira o seu véu e a grinalda e coloca na mão do homem, no ombro do homem, do seu noivo. Por quê? Na cerimônia de casamento. Porque está escrito lá em Isaías, e o principado está sobre os seus ombros. Vamos continuar aqui, porque nós já temos que encerrar agora mesmo. Seguro e firme, tudo bem. Quando ele olhou para ela, ele havia acabado de dizer para a serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua. Nós vimos, não, agora há pouco, que o diabo se enganou e pensou que o Abel era a semente. Pois a Eva pensou, então ela vai voltar para mim? A palavra falada é a semente original. Pregou o William Branham. A palavra falada é a semente original. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Eva olhou e ficou entusiasmada. Tem salvação para mim ainda. E quando eles saíam do Éden, expulsos, porque significa vida eterna, e eles não tinham mais vida eterna, escolhendo a morte temporal, e então eles olharam e saindo triste ali, e Deus disse: espera um pouquinho, antes de ter essa reunião eu passei lá no horto, lá no meio do rebanho, e eu matei um cordeiro. Deus Todo-Poderoso matou um cordeiro. A Bíblia diz que o amor não mata, ele morre, mas ele tinha que fazer uma representação. Para quê? Até que aquilo ficasse, até que aquela promessa se cumprisse. Qual era a promessa? A tua semente vai voltar para a mulher. Só havia um meio, era a semente voltar para a mulher. Não tinha outro meio, ela tinha que vir pela mulher. Deus não traria o Salvador através de um homem. Deus não traria o Salvador através de uma mãe de cordeiro, animal. Não pode, tinha que ser através da mulher. Aleluia. Oh, como eu estou ansioso para ler algo aqui. Então, se pecado põe uma mancha em um ser humano, olhe isso. Então, se o pecado põe uma mancha no ser humano, e Moisés, por oferecer uma ovelha, poderia tomar a voz de Deus nos seus lábios, usando sua própria voz, mas usando a palavra de Deus através da sua voz. Vou colocar minhas palavras em tua boca, Moisés, disse Deus. E ele andou por aí com a palavra de Deus, e ele dizia: haja moscas. Vamos ouvir aqui. Moisés estava... Você quer ir comigo num quadro? É um quadro que eu estou fazendo agora, mas eu creio que a Bíblia nos respalda para fazer esse quadro. Eu creio que a inspiração pode nos respaldar o quadro. Amém? Ouça, Moisés estava ali almoçando, e ele estava tendo que comer. Você sabe, ele tem que pegar o garfo e a colher, ou a faca e o garfo, o talher, e ele colocou a vara em cima de algum móvel ali do lado. E a janela, a cortina estava aberta, da casa onde ele estava almoçando com um hebreu. E de repente,
Moisés limpa os lábios, acabou de comer, e ele se dirige lá. E quando ele põe a mão na vara, o egípcio que estava olhando ali da janela sai correndo desesperado para o faraó, dizendo: Moisés pegou na vara, vai ter praga no Egito. O homem era pecador. O homem se aproximou de Deus. 40 anos depois, decepcionado com a sua própria religião e igreja. Criado por sua mãe Joquebede, desde criança ele sabia que ia ser o libertador. Aos 40 anos, por não ter a palavra falada em movimento na sua vida, a semente original, a palavra falada é a semente original. Não vamos ficar aí como uns tontos e denominacionais. Esses crentes da mensagem de hoje estão dizendo: fala a palavra, fala a palavra. Não, você tem que viver a palavra. E quando você vive a palavra que você fala, seja na oração, seja em abençoando o filho, o pai e a mãe, seja pedindo a Deus por alguém numa oração, seja o que for, seja pregando o evangelho, você está falando a palavra original, a Bíblia é sagrada. Deus se encarrega de cumprir a sua palavra. No momento que você fala, ela. E aquilo causava um alvoroço. Ouça o que o profeta diz. Ele andou por aí, em algum lugar, dizendo: venham as moscas. E em menos de 5 minutos, talvez, uma velha mosca verde começou a zumbir ao redor. E em 10 minutos elas eram talvez 2 quilos por metro quadrado. O que foi isso? A palavra de Deus na boca de seu profeta. A palavra de Deus está criando, mas tem que vir do recurso correto. Tem que primeiro viver a palavra. Antes de viver a palavra, você tem que crer na palavra. E antes de crer na palavra, você tem que ouvir a palavra. E antes de ouvir a palavra, Deus tem que ter um homem ungido, inspirado, para falar a sua palavra. Aleluia! Grande é o mistério da piedade. Aleluia. E veio através dos dias, dos séculos, anos, séculos. E então veio o faraó. Nós ouvimos agora há pouco. Veio o dia de Jesus Cristo e Judas Iscariotes. E agora Judas Iscariotes levou Jesus Cristo à cruz. O irmão Branham disse em uma mensagem, não me recordo qual, mas eu tenho certeza que eu li. Aquela foi a maior tentação de Jesus. A maior tentação de Jesus, porque todos estavam ali ao seu redor, e o Caifás, ou Anás, o líder supremo, na época da religião, a única verdadeira, o homem mais santo que tinha na terra, na religião mais certa que existia, na fé mais original que existia, Caifás. Quem poderia dizer que ele não era o homem do Brasil? Desculpem, de Israel. Quem poderia dizer: não, fulano não toca nesse nome. E chama ele de pastor, viu? Ainda que tenha apresentado desequilíbrio desde o início da mensagem. Ainda que tenha apresentado desequilíbrio ministerial desde o início da mensagem. Um homem de Deus, a primeira coisa que você vê nele é o amor pelas almas. E desespero pelas ovelhas. Ele se desespera quando ele vê uma ovelha passando mal. Ele chega a deixar 99 no redil. Ele não deixa 99 na igreja do fulano, nem do Beltrano, nem sob a responsabilidade do pastor Beltrano. Não, ele deixa no redil. E há um redil que é o redil do Senhor Jesus Cristo. Ele deixa as 99 e vai atrás daquela outra. Ele vai nos penhascos, ele sobe as montanhas. E quando ele a encontra, ele atrás do colo, para de volta a palavra de Deus. Essa é a primeira característica de um homem, pastor de ovelha. Ele sente amor. O sentimento dele pelas ovelhas é o mesmo que Deus teve por mim e por você. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho de jeito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O irmão Branham disse: eles montaram um teatro ali. Satanás chegou e disse: rapaz, eu errei a primeira vez lá no Jardim do Éden.
Caifás olhou e disse: o quê? Ele disse: lá no jardim do Éden eu errei. Você não está entendendo nada, diabo. Ele disse: não importa. Depois eu pensei que era o Moisés. Antes do Moisés eu misturei toda a raça humana, matei, mas tinha um tal de Sem lá e por ele veio Abraão, rapaz. Quando levantou-se eu levantei o Balaão e deu zebra. Foi tudo a falência. E eu vim através do tempo. Quando Daniel apareceu lá, o Nabucodonosor até fez, eu até inspirei ele para fazer uma imagem do Daniel e mandei todo mundo adorar o Daniel e todo mundo foi adorando. O Sadraque, o Mesaque e o Abdenego não quiseram adorar e colocamos ele lá na fornalha ardente. Não é que o Senhor Jesus Cristo entrou lá, rapaz? E o Caifás está só ouvindo. O irmão Branda disse que aquela foi a maior tentação de Jesus. Por quê? Amada igreja de Jesus Cristo, ouça e considere, se ele não morresse lá no Calvário, irmão, nem eu nem você teríamos nenhuma esperança nessa noite. Mas nessa noite estamos comemorando a Páscoa. Estamos comemorando a Páscoa. E ó, como eu amo ouvir a pregação da palavra, como nós estamos ouvindo agora mesmo. Aleluia. E ele diz: faz uma proposta para ele. Diz: qual é? Ele diz a ele para ele descer da cruz. E que você e todos os israelitas e judeus vão ser seguidor dele. Ele disse: de jeito nenhum seguir esse homem, de forma alguma. Ele disse: fala, não falo, fala, não falo. O Moisés diz que ele mandou Caifás dizer: desce da cruz, Salmo 22, meneiam as cabeças. Ele disse: salvou a tantos, porque não salva a si mesmo e aos outros agora descendo da cruz? E se ele descesse, ele teria sido vencido pela tentação maior da sua vida, porque ele nasceu para morrer. Ele veio a este mundo para morrer. Grande é o mistério da piedade. Piedade. Você não está desejando ser piedoso? Temente a Deus, a tal ponto de fazer a sua vontade. Como você vai fazer a vontade de Deus? Perguntando dele: Senhor, o que tu queres que eu faça? Senhor, estou com disposição, eu tenho ânimo, eu estou disposto, eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero honrar o teu nome no dia de hoje, eu não quero desonrar o teu nome, eu não quero mentir, eu não quero roubar, eu não quero odiar, eu não quero ter inveja, eu não quero viver com fuxico, nem estar com curiosidade a respeito da vida do meu irmão, da vida da minha irmã. Eu não quero saber de nada, Senhor, somente saber o que é que tu queres que eu faça. Deus quer que você ame, Deus quer que você creia, Deus quer que você obedeça, Deus quer que você viva pelo Espírito Santo da graça de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Vocês podem ouvir mais 10 minutos em pé? Então fiquemos todos em pé. A congregação para a qual eu prego, eles me aguentam até 30 minutos em pé. É bem verdade que de vez em quando vai um se sentando, eu vou vendo desaparecendo a cabecinha, porque cansando, né, os pés. Mas é gostoso estar na presença do Senhor. Você não sente cansaço. Amém? Sabe o que aconteceu? Ele disse: se tu és o Filho de Deus, desce. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Isso foi no início do ministério. Quando ele foi oficialmente declarado, oficialmente que eu quero dizer celestial, este é meu filho amado em quem tenho o prazer de habitar. Era o ministério que estava entrando. Ele disse: ali ele não fez o que eu mandei. Agora desce da cruz e eu vou te seguir. Ele apelou mesmo. Ele apelou. Ele disse: até, o que eu menos quero é te seguir, mas eu vou te seguir. Se tu descer da cruz, porque ele entendeu, o diabo entendeu que ele ia arrebentar com o reino do inferno. Como arrebentou, e você vai ouvir agora mesmo o que aconteceu lá no inferno. Sabe o que aconteceu? Ele ficou naquela grande expectativa dele descer, ele não desceu. E depois daquilo, leia a Bíblia, a crucificação de Jesus Cristo, você vai ver a cronologia dos acontecimentos.
Depois de meio-dia, ou um pouco antes de meio-dia, ele teve aquelas propostas. Depois de meio-dia, a terra ficou em trevas. O sol negou-se a dar a sua luz. A lua se escondeu porque não tinha mais a luz do sol para refletir. A terra teve uma convulsão nervosa. E o Senhor ouviu um homem da direita dizer, como o pastor cantou ainda há pouco, seu rosto estava coberto de sangue. O irmão Breno teve a visão e o viu sendo crucificado. Ele deu o detalhe de que o seu rosto estava completamente tomado pelo seu próprio sangue, a ponto de não se ver a cor da pele na sua face. E aquilo coagulou onde eles colocaram a espinha. O pastor Estevão, creio que teve a oportunidade ali em Tiberíades, de pegar aquele espinho, o mesmo que foi usado para fazer a coroa de espinhos que colocaram na sua cabeça. Aquilo inflamou, imediatamente necrosou, e quando aquilo necrosa, aquilo leva o homem a ter a adrenalina dele sobe, é vasoconstritora, ele tem um ataque cardíaco, mas ele não podia morrer, porque ele não podia morrer como qualquer outro homem, morto por alguém. O que matou Jesus não foi a cruz, não foi a coroa de espinho. O que matou Jesus foi o meu e o teu pecado. Porque ninguém poderia matá-lo. Ele disse, quem tem maior poder ou amor que este? De dar a sua vida e tomá-la novamente. Ele deu. Poder ou amor? Ou você acha que poder é colocar um revólver na cintura, uma farda de PM e dizer, vou matar qualquer cidadão, seja assassino, seja ladrão, seja criminoso ou não. Não, isso não é poder. Qualquer covarde com uma pistola na mão fica corajoso. Mas quem tem maior poder do que este, de dar a sua vida e tomá-la, é aquele que tem o amor maior. Esse é o maior amor que existe. E então, ele ouviu aquele ladrão da esquerda dizer, se tu és o Filho de Deus, então sai da cruz e também aproveita, tira aqui os cravos da minha mão. Mas o ladrão da direita, ele disse assim, nós estamos aqui com razão, mas este não. Quem disse para ele? Não se esqueça, ele estava nu. Você vê o crucifixo com uma roupinha ali, um avental, ou o que seja, ali ao redor de sua cintura. Não, ele estava nu ali. A Bíblia diz, viram a minha vergonha. Ele estava completamente nu, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Criador dos céus e da terra. Aleluia! Elohim estava crucificado nu. E aquele homem da direita, somente pela revelação do Espírito Santo, mas aquela pessoa crucificada entre os dois ladrões, era nada mais, nada menos do que o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que te elegeu, aquele que te escolheu, e aquele que te predestinou para ouvir essa mensagem, nesse tempo, nessa última, para quê? Para se salvar por ela, e entrar no reino dos céus. Você não merece, eu não mereço, nenhum de nós merecemos, mas Ele me escolheu e Ele te escolheu, e então nós temos que assumir. Aleluia. Por isso, amados irmãos, disse Pedro, procurai com zelo, cada vez mais, tornar mais firme a vossa vocação e eleição. Aleluia. E naquele momento ele olhou e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quantos anos você vai dar para ele? 33? 34? Se você quiser aumentar, melhor ainda. Fica melhor. 40 anos? 40 anos. 50 anos. Quantos foram? Foram anos de ladrão. Anos de pecador. Nenhuma esperança. Na última hora da vida, ele não ouviu uma mensagem. Você está ouvindo? Ele não leu uma Bíblia. Você pode ler. Ele estava morrendo, você não está. Mas
Mas ele olhou para o lado. E a eleição falou mais forte. A escolha não pode ser. A escolha divina não pode ser malograda. Não pode ir à falência. Os filhos de Deus não podem morrer. Eles não morrem. E agora você entende melhor porque Abraão disse: não me importa voltar para a sepultura. Aleluia. E nesse momento ele olhou para o lado e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele disse: hoje mesmo. Vamos contar a hora agora. Pegue o seu relógio e veja as horas. 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. 3 horas da tarde de sábado fez 24 horas. 3 horas da madrugada, 36. 4 horas, 37. 5 horas, 38. Jesus Cristo, diz a Bíblia, seu espírito foi para o céu. Deus. Sua alma foi para o inferno, as partes mais baixas da terra. E na sepultura de José de Arimateia, que foi pedido emprestado por 38 horas, ele foi colocar o seu corpo. Enquanto Maria Madalena estava ali chorando e lamentando por causa, vendo aquele corpo, diz o profeta, pálido, suas unhas não tinham nenhum vestígio de sangue, apenas pálido. Filipenses capítulo 3, versículo 19, 20 e 21, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o nosso Senhor, a saber, Jesus Cristo, o qual virá dali com o seu poder de transformar todas as coisas a si. Transformar todas as coisas a si. Lembra de Abraão na transformação do seu corpo. Lembre na ressurreição. Romanos capítulo 11, versículo 8, 11, versículo 11. Ele diz assim: mas se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em você, esse mesmo Espírito também transformará o seu corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso. Aleluia! Pelo seu eficaz poder ele tem para transformar todas as coisas a si próprio. E então ali estava o ladrão, disse: hoje mesmo tu estás ouvindo, hoje mesmo tu estarás comigo lá no paraíso. O profeta, mensagem de demonologia e muitas outras mais, ele disse: o inferno está dividido em 3 regiões. A primeira região, onde estão as almas dos demônios, juntamente com a dos perdidos, hoje. A segunda é a alma daqueles como Lázaro e Abraão. A terceira parte é propriamente o inferno. O irmão Branham disse como uma figura. Ali está um cômodo e ali dentro está o diabo, Satanás, e Jesus Cristo entrou ali com a sua teofania, que é a alma, a natureza do Espírito Santo. Aquilo era Deus Salvador, e quando ele entrou ali no inferno, ele olhou para o diabo, ele foi ficando para o canto, e o Senhor disse para ele: me dá essas 2 chaves, a da morte e a do inferno. E ele disse: não vou te dar. Por que você não vai dar? Eu disse: rapaz, que é isso? Quem é você? Ele disse: eu sou Jesus de Nazaré. De Nazaré? Não. Aguarde um pouquinho, igreja. Agora você pode tomar respiração para gritar bem alto. Sabe por quê? Porque ele disse: sabe de uma coisa? Eu fiz a Eva cair. E depois que ela caiu, nunca mais ninguém pôde vir. Ele disse: eu vim por uma mulher. Ele: eu não vou te dar as chaves da morte nem do inferno. Ele disse: mas eu não vim pelo sexo. Semente da mulher. Perdi mais uma vez, e a última. O diabo pensou: perdi, e essa foi a última que eu perdi. E nesse momento ele entrega a chave. Na volta, ele bate na região onde estava Abraão. O profeta diz que minutos antes, Abraão, conversando com Sara, disse assim: Sara, eu creio que por esse tempo ele deve estar ali em Jerusalém. Por esse tempo ele deve estar ali em Jerusalém. O irmão Branham chega a dizer que enquanto ele comentava isso com Sara, ele ouviu uma batida na porta
do paraíso ali no inferno, e ele perguntou quem estava tendo aí fora. Ele disse: a semente de Abraão. Isaac estava do lado, mas ele tinha entendimento correto. Ele sabia que Isaac não era semente. Ele sabia perfeitamente que Isaac não era semente. E então ele foi ali e olhou, e Isaac olhou e disse: ele chegou, e ele abriu a porta, e ele entrou. E quando ele entra, o Isaac olhou e disse: papai, para o Abraão, esse é aquele que disse para mim: não vai como teu pai foi para o Egito, fica aqui em Gerar. Leia Gênesis e você vai ver que o Espírito Santo recomendou ele: não vai não para o Egito. Isaac não vai não para o Egito, porque Abraão foi para o Egito e depois foi para Gerar. E ele disse: não vai para o Egito. E ele não foi para o Egito e ficou em Gerar. E peregrinou ali. E atrás dele veio um homem. E esse era Jeremias. E ele se afasta e disse: olha, é aquela roda de fogo, em cujas cambas eu vi 7 olhos. E atrás dele então veio Daniel e olhou e disse: eu vejo a mão cortada, a pedra da montanha cortada sem mãos. E naquele momento então um lá atrás manda abrir alas, e ele diz assim: deixa eu olhar, porque esse é aquele do qual eu escrevi: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim nos últimos dias, ainda em meu corpo, a minha carne, verei a seu corpo subindo sobre a terra. Aleluia. Mas dos irmãos, aleluia, ouça isso agora, ouça isso agora, ouça isso agora, ouça isso agora. Tinha um rapazinho ali, que tinha por volta de 18 anos, e se ele morreu com 40, 50, como nós supomos ainda há pouco, estava apenas há 38 horas ali naquele lugar. E ele olhava para um e disse: você que é o Abraão, eu ouvi falar, você, olha, que coisa bonita. Onde é isso aqui, hein? Sabe, eu fui ladrão a vida toda. Que vida, que privilégio, aleluia, que privilégio. Ser eleito é isso. Não importa se você pecou a vida toda, apenas que você ouviu agora, apenas creia nisso. Essa hora que nós estamos vivendo, Deus está falando para a sua raça eleita, para a sua semente eleita, para o povo de Deus. O Senhor tem que colocar esses eleitos. Há um número exato de eleitos que vai cair nessa mensagem, e nesse número exato, quando o último completar esse número exato, então nós vamos embora. Essa é a hora da fé de arrebatamento. Aleluia. Com a sua cabeça curva agora e os seus olhos fechados, agradeça a Deus nesse momento. Agradeça a Deus pela fé de Abraão. Agradeça a Deus pela fé de Abraão. Agradeça a Deus. Abraão creu na promessa de um filho. Abraão creu na promessa de uma terra. Abraão viveu por ela. Agradeça a Deus porque ele morreu lá no Calvário. Morrendo no Calvário, ele pagou os seus pecados. Não importa se nessa noite você é um pecador, se você é de alguma igreja, se você tem seguido um homem ou uma religião, não importa o que você faça ou feito, o que importa agora nesse momento é crer nessa palavra. Ele está no nosso meio, ele nos inspirou para cantar. Aleluia, aleluia. Pense nisso, pés descalços, firme ao chão. Ele com os pés firmes ali no chão. A letra do hino, o poeta cristão escreveu assim: entre a cruz, ele estava na costa, e a solidão, ele estava entre a cruz. A cruz, nós sabemos, estava nas costas dele, mas na frente dele era a solidão. O irmão Branham disse: não foi à toa que ele falou, ele subiu o Calvário sozinho. Ele não contou com a ajuda de ninguém. Ele tinha que fazer aquilo sozinho, mas ele conseguiu subir. Lá em cima ele teve a tentação, mas ele não desistiu. E nessa noite eu pude pregar. Apenas me coloquei na mão dele. Vocês notaram? Quando eu ouvi o pastor Bruno dizer:
a respeito do inferno, eu disse: ó Senhor, muito obrigado. O Senhor está abrindo caminho pelo teu pastor. Mas agora, Senhor, o caminho foi aberto e nós ouvimos que havia um rapaz ali, o ladrão da direita. Você não gostaria de ser ele agora nessa noite? Não importa os anos que você viveu em pecado, não importa as tuas derrotas. Veja bem, 5 horas da madrugada, o rapazinho estava de pé em Jerusalém. Sim, nós temos condições de fazer o quadro. Ele entrou na sua velha casa. Sua esposa olhou e disse: mas você não foi crucificado? Ele disse: sim, querida, aquele do meio era o Salvador. Aleluia! Pés descalços, firme ao chão. Enquanto ele canta, você não gostaria de dizer para ele? Aleluia. Diga na sua alma: pés descalços, Senhor, lembra-te de mim. Meu chão, entre a cruz e a solidão. Vamos todos cantar. Lá estava ele, em meio à multidão, batia pra me dar perdão. Aleluia. Rejeitaram a Jesus, não quiseram aceitar, mas nós fizemos. Quem falou de paz, todos diziam: matem este homem, dá-nos Barrabás. Mas fico a pensar, o que seria de mim se não fosse deste jeito? Qual forma pra encontrar, aleluia, ou maneira de achar que me desse o direito de ser feliz? Há muito tempo atrás, aleluia, quiseram Barrabás. Agora eu digo, hoje é o meu dia de dizer: hoje eu quero Cristo em minha vida, no meu ser. aleluia. Hoje eu quero Aleluia. Cristo, Aleluia. pois com Ele eu Louvado vou seja o teu vencer. nome, Senhor amado. Se vence é com Ele. Hoje Salvador eu das quero nossas almas. Cristo, pois com Ele sou feliz. Hoje eu quero Cristo. Hoje eu quero Cristo em minha vida. Mas fico a pensar, o que seria de mim se não fosse deste jeito? Qual forma pra encontrar, ou maneira de achar que me desse o direito, que me desse o há 2000 anos atrás, quiseram Barrabás. Agora eu digo, você pode dizer: hoje eu quero. Diga com seu coração: aleluia. Hoje eu quero Cristo em minha vida, no
o meu ser de volta ao meu interior. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele vou vencer. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele sou feliz. Hoje eu quero Cristo, hoje eu quero Cristo em minha vida. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome dele. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Você lembra daquele hino que você cantou lá em João Pessoa? Como Davi, como o rei Davi. Lembra dele? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele é maravilhoso, não é? O que Ele fez por nós é maravilhoso. Quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, nós temos a compreensão. Quando nós ouvimos a pregação da palavra de Deus, principalmente quando é revelada por um profeta, quando nós temos aos nossos ouvidos a pregação do Evangelho, nós temos uma compreensão completa, ampla, perfeita do que Ele fez, do que Ele é e de tudo que Ele disse. Verdade? O irmão Branham disse que um dia Davi havia acabado de ser ungido rei, e Davi havia sido criado ali em Belém. Eu, com o pastor Estevão, sua esposa, tivemos o privilégio de ir ali, lembra? Eu chorei ali, porque eu olhei os campos de Boaz, e Boaz casou-se com Ruth, e de Ruth veio, com Boaz veio Obed, de Obed veio Jessé, e de Jessé veio Davi, e naqueles mesmos campos de Boaz, Davi cuidou das ovelhas de seu pai Jessé. E depois que ele ficou maior, vocês conhecem toda a história, mas estou trazendo assim para que vocês entendam nessa amplitude que o Senhor pode fazer para nós, através da pregação do Evangelho. Vamos considerar isso aqui. E aquele Davi, ele adorava a Deus tocando sua harpa, só ele e as ovelhas e o Senhor. Ele teve muitas experiências, por isso ele sabia como adorar a Deus. E numa certa ocasião, quando ele havia sido ungido rei, mas vocês sabem da história, vocês sabem que ele, ungido rei, ainda estava, Israel estava sujeito aos filisteus. E os filisteus haviam colocado seu acampamento justamente ali onde ele havia cuidado das ovelhas. Na porta de Belém tinha um poço, do qual ele tinha costume de beber de manhã cedo água. E a Bíblia diz que Davi desejou, vivendo nas montanhas naquela ocasião, amanhecendo ali, e todos aqueles gentios que estavam com ele, fazendo um grande exército de valorosos homens. Aleluia. E ali tinham líderes judeus, os líderes eram judeus, Obadias e outros. E então de manhã cedo ele disse: quem me dera que eu pudesse beber daquela água, daquele poço que está à direita da porta de Belém. E aqueles 3 varões, ouvindo aquilo, diz o profeta Elias, que por 15 quilômetros, com as espadas desembainhadas, eles mataram vários filisteus, de ida e de volta, e trouxeram a água para Davi. E quando eles disseram: eis aqui, Davi, a água, ele pegou a água e disse: eu
longe de mim que beba a água que os homens trouxeram, dando suas vidas, colocando suas vidas em perigo. Eu não vou beber. E ele derramou no chão como uma oferta. Oferta para Deus. E o profeta disse, assim também Jesus Cristo não fez conta da sua vida e derramou seu sangue em oferta para Deus, por mim e por você. Vamos cantar como o rei Davi. Aleluia. Mais alto. Glória a Deus. Como rei. Mais alto, velho. Eu estou meio fora de tom. Como o rei Davi. Ó Deus. Quero te adorar. Adore a Deus, igreja. Aleluia. Aleluia. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor. Aleluia. Majestade santa. Aleluia. Glória a Deus. Meu prazer é te dizer. Aleluia. Te amo, Senhor. Te amo, ó Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Em adoração. Pode levantar suas mãos para Ele. Eu me rendo a ti. Ó Senhor. Tu és como um rio, oh Jesus maravilhoso, rios de águas vivas. É isso que eu quero, Aleluia. Jesus. Flui dentro. Eu quero ser uma fonte também daquele rio. Ó Deus. Aleluia. Lembra-te de mim, Senhor. Tu és manancial, fonte inesgotável. Aleluia. Fonte inesgotável, que traz vida ao coração. Aleluia, glória a Deus, como o rei Davi. Oh, glória a Deus, quero Aleluia. aleluia, minha alma canta, a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, Digno és de louvor. só Ele é digno, aleluia, majestade Santa. meu prazer, Aleluia. meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Aleluia. Da sua maneira você não quer dizer que ama Ele? Diga da sua maneira, feche seus olhos. Aleluia. Eu tenho prazer de te dizer nesta Obrigado, noite, Senhor. diante desta congregação, que Tu és meu Salvador, que eu creio em Ti, eu te amo, ó Senhor. Aleluia. Aleluia. Isso expressa, Deus tem afeto, como você tem afeto. Aleluia. Deixa o amor que está dentro de você formar um quadro de Deus. Imagine o que Ele é, quão doce
nesta noite. Aleluia. Em adoração eu me rendo a ti. Aleluia, Jesus. Tu és como um rio, rios de águas vivas, rios de águas. É isso que o mundo precisa, quer ver? Flui, flui dentro. É isso que você precisa, é isso que eu preciso a cada dia. Tu és manancial, fonte inesgotável, fonte inesgotável, que traz vida ao coração. Oh, glória a Deus, cante igreja, aleluia. Me faça mais um, Senhor. Quero te adorar. Glória a Deus. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno de louvor, digno de louvor. Glória a Deus, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Graças a Deus. Não dá vontade de ir embora. Não dá vontade de ir embora. Eu não estou com desejo de ir embora. Se você ficasse aqui simplesmente assim agora, em silêncio. Tudo.
Isso é o poder da palavra falada. Isso é terceira puxada em operação. Isso é terceira puxada em operação. Com amor, com paz, com simplicidade. Fiquei muito maravilhado. Depois você peça o DVD e ouça mais 1, 2, 3, 4 vezes, o quanto for necessário. O profeta disse que 7 profecias se cumpriram nas últimas 7 horas da cruz. Mensagem testemunhas. E eu fiquei pensando, nas últimas, ou na última hora de Jesus na cruz ali, um ladrão foi salvo. Na última hora. Filhinhos, é já esta a última hora. Exatamente nessa última hora, mais um ladrão foi salvo. Dois ladrões, um à direita, um à esquerda, nas últimas 7 horas da cruz. Um salvo e o outro condenado. Inferências, colocações eu posso fazer. Nas últimas 7 horas, na última hora da cruz, um ladrão foi salvo. Passou-se 7 horas da cruz. Na última hora da cruz, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Na última hora, mas justamente na última hora, quando o mundo morre, quando as denominações morrem, quando Laodiceia morre, quando tudo fica escuro, ouve-se o som do 7º anjo na última hora. E o ladrão é salvo. E que maravilha, na última hora, eu apareço lá na região dos salvos. Vocês captaram isso? E de repente eu, um ladrão, chego e vejo Abraão. Quem é você? Sou Abraão, nunca ouviu? Eu ouvi algumas histórias ao seu respeito, mas Abraão, patriarca? Mas o que eu estou fazendo aqui? Quem é você? Eu sou Isaac, eu sou Jacó, está todo mundo ali, eu sou Davi. E ele olha assim, ele chega na última hora. Ei, maravilha! Os últimos serão os primeiros. Não tem problema ficar por último, não. Os últimos serão primeiro. Os últimos serão primeiro. Nessa última hora, Deus nos deu esse presente de sermos salvos, irmãos. Que maravilha! Isso deixa a gente feliz demais da conta. Isso é felicidade, isso é muita alegria. Minha mente foi em muitas coisas. O quíntuplo de Efésios, ele falou pregar, ouvir, crer, obedecer e manifestar. 5 é o número da graça. 5 é o número do quíntuplo de Efésios, aperfeiçoamento para os santos. 5 são essas letras
que compõem ou que formam este nome tão bonito, Jesus. Então nós ouvimos nós recebemos a pregação, ouvimos a pregação, cremos na pregação, obedecemos a pregação. Para quê? Para manifestar o poder dessa palavra falada. Isso é muito perfeito. Não poderíamos ter uma reunião tão abençoada quanto essa. Pastor José Granja, Deus te abençoe muito, muito, pelo esforço do Senhor estar aqui conosco. Esse é o pastor José Granja, já conhecido de alguns, outros não. Para aqueles que não o conhecia, esse agora se torna aqui o nosso mais novo amigo do Tabernáculo de Passos. Recebem ele como nosso irmão amigo? Deus abençoe, seja bem-vindo. Sempre, sempre, sempre bem-vindo. Deus abençoe a esposa do pastor José Granja lá atrás, abençoe as irmãs que o acompanham, Deus abençoe o irmão também que o acompanha, mas a sua família, que Deus vos abençoe, nós amamos vocês, sejam sempre bem-vindos, e vocês vieram trazer bênçãos para nós. Agora amanhã eu gostaria de fazer vamos fazer algo amanhã? Manhã de ressurreição, por favor. Vença o seu cansaço, vença qualquer sintoma que porventura te tiraria aqui da casa do Senhor. Vamos chegar aqui amanhã, às 8h30, às 9h, começaremos a escola bíblica, e eu creio que Deus fará algo maravilhoso nesse domingo de ressurreição. Não deixe de vir, não fique dentro de casa, levante cedo, venha, vamos vir, faça como Maria, as Marias foram bem cedinho para ir lá conferir. Venha bem cedinho para conferir a ressurreição. Então nós estaremos aqui amanhã, a partir das 8h30. Deus abençoe também irmão Omar e sua família, chegaram, estão aí, Deus abençoe vocês. Deus abençoe os que nos visitam hoje também, Que o Senhor possa trazê-los de volta amanhã às 8h30. Ninguém fique em casa, venham todos. Deus abençoe também os nossos irmãos, amigos da internet. Tivemos aqui 4 pessoas ou famílias em Passos, também em João Pessoa, Paraíba, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais, irmão Ézio, irmã Edmeia, Vitor Ervas e família, mais alguns que não se identificaram, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Belém, Paraná, Campinas, São Paulo, Cabo Frio, Rio de Janeiro, Tangará, Santa Catarina, Taubaté, São Paulo, irmão Bruno Ramos, nosso abraço. Também Tupaciquara, Minas Gerais, Ribeirão Preto, São Paulo, Souza, Paraíba, irmão Newton e Shalom, ou Newton Shalom. Arara, São Paulo, irmão Gessé, Deus abençoe. Resende, Rio de Janeiro, irmão Alexandre Ramos, Deus vos abençoe. Em Ourinho, São Paulo, irmã Simone Rosa de Oliveira. Recife, Pernambuco, Recife, Pernambuco, Volta Redonda, Rio de Janeiro e Liberdade, Minas Gerais. Foram os irmãos que cultuaram a Deus conosco nesse sábado. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. E já temos um compromisso marcado amanhã, de muita adoração, aquebrantamento, lágrimas e celebração a ressurreição de Jesus Cristo. Dê um abraço bem gostoso aí agora. Eu acho que dá para dar um abraço, não dá? Mas tem que ser gostoso, carinhoso, bem gostoso. Fala assim, irmão, até amanhã, te espero aqui amanhã bem cedinho, louvando a Deus para mais um derramamento de bênção. Vocês, Deus vos abençoe, sejam curados, abençoados, vão abençoados pelo poder da palavra pregada. Curados, libertos e abençoados. E amanhã às 8h30, Deus fará coisas maravilhosas em nosso meio.